Olá, meu querido, e hoje tem livro novo. Vamos entrar ali no livro de 1 Timóteo. Muito importante é que 1 Timóteo, assim como 2 Timóteo e Tito, são cartas direcionadas para pessoas. A gente conhece essas cartas como cartas pastorais. E aí você se pergunta, bom, então só pastor deve ler? Aí que tá, não. Do contrário, não seria talvez estado com tanta ênfase no cânon bíblico e sendo usado pelas igrejas. Então não faria sentido estar na Bíblia, o que eu quero dizer. É uma carta, então, que realmente tem muitos princípios para pastores, para mestres, mas tem muitos princípios também para a igreja. Então, a partir de agora, nós vamos ter vários princípios que vamos aplicar tanto para um quanto para outro. Afinal de contas, os presbíteros, eles fazem parte da igreja e a igreja é quem cuida dos presbíteros. Então, essas cartas, elas são muito importantes para a gente. Vamos começar lá com o capítulo 1 de 1 Timóteo. Eu peço perdão que eu cortei muitos versículos importantíssimos aqui que falam a respeito dos falsos mestres. Inclusive, esse é o objetivo da carta, um dos, de combater falsos ensinos, falsos mestres e como que Timóteo deveria agir em relação a isso. Bom, muito bem, vamos lá então, versículo 5, ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação, veja, Paulo está admoestando nessa carta, visa ao amor. Então esse daqui é o principal objetivo de qualquer admoestação. É o amor que procede de coração puro, de consciência boa e fé sem hipocrisia. Tá aqui algumas características já que nós poderíamos colocar não só para a igreja, mas também para a liderança. Todos nós, cristãos, deveríamos ter um amor que procede de coração puro, de consciência boa e fé sem hipocrisia. Como está a tua vida em relação a isso? Se for colocar essas três características na tua vida, como nós poderíamos pensar? Você tem sido íntegro, coração puro, os teus pensamentos, eles estão te condenando, consciência boa, a tua fé, ela verdadeira, sem hipocrisia, aquilo que Deus fala para você fazer, você faz. Essa deve ser a vida do cristão. Bom, pulando alguns versículos, versículo 12, ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, óbvio, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha só que legal, muita gente reclama do ministério, mas Paulo aqui é grato para com Cristo Jesus, porque Cristo Jesus não só fortaleceu, mas também considerou fiel e designou para o ministério. Então, bom, nesse caso é um bom princípio para qualquer pessoa que tenha um ministério, e eu de coração sou grato a Cristo Jesus porque me considerou fiel para o ministério, me fortaleceu e tem me fortalecido para o ministério. Enquanto muitos estão querendo fugir, erroneamente, nós devemos estar gratos porque Cristo Jesus nos colocou aonde estamos. Muito bem, versículo 13. Por que ele é tão grato? Porque Paulo, a mim, noutro tempo era blasfemo, era perseguidor, era insolente. Paulo era terrível, se for pensar, ele era realmente uma pessoa terrível, mas ele teve misericórdia, ele recebeu aquilo que ele não merecia, o ministério, a salvação. Pois, segundo Paulo, fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14, transbordou, porém, outra palavra importante, a graça de nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Duas palavras importantes quando se fala de salvação: graça e misericórdia. Graça, nós recebemos aquilo que não merecemos; misericórdia, nós não recebemos o castigo que merecemos. E Paulo, então, ele olha para o passado dele, ele se vê uma pessoa terrível e agora ele é salvo e ele ainda tem um ministério de pregação do evangelho e ele está muito grato por isso. Bom, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Qual é a palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Bom, aqui existe muita discussão que a gente poderia fazer, eu não vou tentar entrar muito em polêmica, mas o que eu quero que vocês notem aqui é o contraste que Paulo está fazendo. Por exemplo, ele diz no versículo 13 que noutro tempo
era blasfemo, ou seja, ele está falando de algo no passado. Ele era blasfemo, perseguidor, insolente, ele era terrível. E qual é a realidade atual dele? Ele obteve misericórdia e ele também transbordou a graça do Senhor na vida dele. Então ele está falando de duas realidades, dois momentos na vida dele. Ele está falando do momento passado e do novo momento. O versículo 15, ele diz que Jesus ele veio para salvar os pecadores, dos quais, de todos os pecadores, Paulo se considera o principal. E olha o versículo 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo. Então veja, dois momentos: o principal dos pecadores e agora Cristo evidenciado. O que evidenciasse de Cristo Jesus? Na sua completa longanimidade ou paciência. E assim Paulo pudesse servir de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então vamos parar um pouquinho aqui, tá bom? Dois momentos da vida de Paulo e assim de qualquer pessoa. No primeiro momento, Paulo é terrível, pecador, miserável, blasfemo, perseguidor. E no segundo momento, por causa da graça e misericórdia de Cristo Jesus, da paciência de Cristo Jesus, Cristo Jesus é evidenciado na vida dele. Ele tem um ministério, ele prega o evangelho e se torna exemplo para outras pessoas. O que nós temos aqui então? Qual que é o argumento de Paulo? Que se ele era o pior dos pecadores, bom, então qualquer pessoa pode ser transformada por Cristo Jesus. E aqui, olha só, transformado por Cristo Jesus. Aquilo que ele era, ele deixou de ser. E agora Cristo é evidenciado. Então, se o pior se transformou no pregador, nesse cara que Paulo se tornou, então qualquer um de nós pode se tornar, pela lógica, tá bom? Ainda mais do que Paulo se tornou. O que teu passado diz sobre você talvez não é tão importante. O que é importante é o que Cristo diz sobre você, como que a graça e a misericórdia dele tem te alcançado e principalmente o que você tem de fato deixado para trás, abandonado, para se tornar exatamente o quê? Você realmente pode ser transformado por Cristo Jesus. Se Paulo foi, qualquer um pode. E aí, ele, encaminhando para o final aqui do capítulo, alguns versículos para frente, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Bom, uma vez que Timóteo entende qual é o ministério, o que está acontecendo aqui, qual é o dever então que Timóteo tem, assim como o cristão de maneira geral, especialmente os líderes, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Aqui nós não temos muita certeza do que aconteceu, mas é possível que algumas profecias surgiram naquela época de que Timóteo seria um líder, tá bom? Mas o dever, vamos voltar para o dever, aqui no finalzinho: combate, firmado nelas, o bom combate. Combate, firmado nas profecias ou firmado na palavra. Combate, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Meu querido, eu quero também deixar esse desafio para você, esse dever, que é o dever de todo cristão, não só da liderança, claro, especialmente de uma liderança, tá bom? Mas é o dever de todo cristão. Combata o bom combate, lute a boa luta. E como você vai fazer isso? Mantendo a fé e a boa consciência. Não deixe de fazer isso, não deixe de lutar, não deixe de batalhar, porque é uma boa batalha. Certamente é uma boa batalha. Estamos falando do quê? De vida cristã, de pregação do evangelho, de cuidar da igreja. Opa, e aí você diz, é trabalho da liderança? Não, não é trabalho da liderança, porque Deus deu dons para todos. E cada pessoa que tem dom, para todos os cristãos, e cada cristão com um dom tem a responsabilidade de cuidar da igreja. Portanto, combata o bom combate. E antes de terminar, eu gostaria de dizer que essa ideia, essa palavra combate, ela traz a ideia de algo que não é fácil. É algo que vamos suar, talvez até sangrar, e talvez vamos querer desistir. Bom, essa é a ideia de combate, mas é um bom combate. É algo pelo qual vale a pena. É algo que jamais deveríamos pensar em desistir. E por isso que Paulo lá no início ele fala, eu sou grato a Deus
Vou parafrasear aqui: sou grato a Deus pelo ministério que Ele me deu, eu sou grato a Deus pela responsabilidade que Ele me deu. Se você está pensando em desistir, eu quero também encorajá-lo a mudar de atitude, mudar de pensamento. Ao invés de você querer desistir, eu gostaria de te encorajar a ser grato pelo ministério que Deus lhe deu. Combata o bom combate, mantenha a boa consciência, mantenha a fé. Faça isso no dia de hoje, nessa semana e para o resto de tua vida. Que Deus te abençoe.